é aprender sabedoria, é desenvolver discernimento. Por quê? Porque não há maturidade sem atravessarmos provas de fé. Amém? Você pode me perguntar, mas apóstolo, por que para alcançarmos maturidade a gente tem que passar por algumas dificuldades, a gente tem que passar por algumas provas de fé? Eu não sei te dizer exatamente por quê. Talvez porque a gente tenha que aprender mesmo, e se a gente não passa por algumas coisas, a gente não vai aprender algumas coisas. Entende? E nessa relação de fé da nossa vida com Deus é justamente isso. Agora, é claro, existem vários tipos de prova. Me acompanhe, por favor. Existem vários tipos de prova. Às vezes nós estamos passando por uma prova que tem a ver com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos. A gente sabe, tem a ver com as nossas crenças. A gente fica se questionando, se perguntando, mas será que é assim mesmo? Será que o que a Bíblia está dizendo é verdadeiro? Tal. A gente passa muitas vezes por esse tipo de provas. Outras vezes a prova ela é justamente em consequência de um sucesso rápido, de um êxito que aconteceu na tua vida, que foi muito rápido, porque às vezes a gente pensa que o êxito rápido é sinônimo de que Deus está abençoando, de que Deus está aprovando, e às vezes nós somos provados nisso, sabe, no crescimento, no desenvolvimento, quando alguma coisa dá certo e vai bem, e às vezes a gente pensa que aquilo na verdade é uma aprovação de Deus nas nossas vidas, e não prova, mas uma aprovação, quer dizer, Deus está nos abençoando, e às vezes nem sempre é assim. Esse é um tipo de prova. Mas eu sempre digo isso para vocês aqui, que para mim existem duas naturezas de prova, que eu chamo de natureza corretiva. É aquelas provas que nós vivenciamos na vida, que nós passamos por ela, ou seja, as dificuldades que nós enfrentamos, que são consequências das nossas más escolhas, das nossas más decisões. E eu uso o exemplo, no caso de Jonas, que era um profeta de Deus, enviado por Deus com uma missão, e ele foi desobediente. E todos nós conhecemos a história de Jonas. Deus disse para ele ir a Nínive, e ele então rebeldemente disse, não vou para Nínive, e tomou um caminho contrário. E quando ele toma esse caminho contrário, ele está lá no mar, você conhece a passagem, vem uma tempestade, vem uma prova de fé muito grande sobre a vida de Jonas, amém? Mas não vem para destruir Jonas, vem para corrigir. Ele passa por aquela dificuldade, porque ele está em desobediência, porque ele está se rebelando com uma palavra, com uma direção de Deus. Então às vezes Deus permite algumas provas de fé na nossa vida, que tem essa natureza corretiva, de nos colocar no caminho de volta, de criar em nós um ajuste, porque nós deixamos aquele lugar, porque nós deixamos aquela posição, e agora estamos enfrentando uma dificuldade, mas mesmo assim Deus, na sua misericórdia, não permite que essa dificuldade nos destrua. Pelo contrário, Deus pode usar essa dificuldade para nos colocar de volta no caminho certo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E há uma segunda natureza de prova de fé, que é não a prova que vem em consequência de um erro, de uma má decisão, mas aquelas dificuldades que nós enfrentamos e que não há sentido para aquilo. Não há sentido. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Que são de natureza não corretivas, mas de natureza aperfeiçoadora. Como no caso dos discípulos, quando Jesus disse para eles, entrem no barco e atravessem para outra margem. Lembra disso? Vão para outra margem, e de repente no meio da travessia, uma grande tempestade se levanta, e ali os discípulos se veem em dificuldades, em grandes apuros, mas eles não estão fazendo nada de errado, eles estão tão somente obedecendo à palavra de ordem de Jesus, eles estão obedecendo a Jesus, eles estão obedecendo a palavra do Senhor, e eles estão entrando numa empreitada debaixo de uma palavra de envio, e aí vem uma grande dificuldade, não faz sentido. Por que eu estou passando por isso? Irmãos, eu não estou dizendo que a gente é perfeito o tempo todo, que a gente acerta o tempo todo, mas existem algumas dificuldades que a gente fica se perguntando, e a gente pergunta para Deus, Deus, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Não faz sentido. Eu estou orando, eu estou obedecendo, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, mas por que agora essa dificuldade? Faz sentido o que eu estou falando para você? Não tem dificuldades que vêm sobre nossas vidas
que a gente não consegue entender por que está acontecendo aquilo, por que está passando. Quer dizer, a gente entende que nós não fizemos nada de errado para provocar aquela situação, que nós não temos culpa daquilo. E é justamente isso que acontece com a vida de José, porque o texto que nós lemos aqui nessa noite, na palavra de Deus em Gênesis, é o lado bom da história. Mas antes que chegue esse lado bom, que a Bíblia diz que José estava aí com 30 anos, nós conhecemos José quando tinha 17 anos, lá na casa de seus pais. Era um jovenzinho, amado pelo seu pai, um jovem cheio de sonhos de Deus no coração, mas que os seus irmãos não o toleravam. E sabe por que Deus abençoa José? Porque mesmo ele não tendo feito nada para estar onde ele estava e passar por aquilo que ele havia passado, ele não permitiu que nada disso anulasse a sua comunhão com Deus, que nada disso anulasse a sua fé, que nada disso anulasse o destino que Deus tinha para a vida dele, o propósito da sua vida. Aprisionado, diz a palavra de Deus, injustamente. Alguém está me ouvindo? E injustamente, nada disso que estava acontecendo na vida de José foi como consequência da desobediência dele. Então esta é a prova que eu estou falando para você. É esse tipo de dificuldade que eu quero enfatizar aqui nessa noite. É quando nós estamos passando por dificuldades e aquilo não faz sentido. Dificuldades que surgem na nossa vida e a gente não entende por que, Senhor, isso está acontecendo, por que, Senhor, o Senhor está permitindo essa situação, essa luta, essa dificuldade. Mas a palavra de Deus diz que ali José, naquele cárcere, também não anulou a sua fé em Deus, não anulou a sua comunhão com Deus, não anulou a sua identidade. Ele continuou confiando no Senhor. Posso ouvir um amém? Ele continuou confiando em Deus. Sabe, eu não estou aqui porque eu mereço, foi injusto, mas eu não vou ficar olhando para isso, porque eu sei que Deus é na minha vida, Ele tem um propósito na minha vida. Se eu estou aqui, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me levar adiante, e não importa qual seja a dificuldade.